Oi, pessoal! Vamos iniciar aqui a correção das atividades de português do dia 27 de abril, tá? De 2020. Aqui, a gente tinha um primeiro texto que trazia o título A rã que queria ser tão forte quanto um boi. Eu vou ler esse texto para vocês. Uma rã viu um boi que lhe parecia ter um bom tamanho. Ela, que era tão forte quanto um ovo, invejosa, esticava-se, inflava-se e trabalhava para se igualar ao animal em tamanho. Dizia para sua irmã: Olhe bem, minha irmã, é o bastante? Diga-me, eu estou no ponto? Não, senhora. E assim então? Ainda não. E agora? Você não chegou nem perto. O animalzinho insignificante inflou-se tanto que estourou. Moral da história: descubra seus próprios pontos fortes e os utilize a seu favor. Então, a gente tem aí essa historinha, aqui embaixo tem a fonte da história, tá? E agora vamos responder as questões. Então, vamos lá. Questão 1. O que deu origem à história narrada foi o fato de, letra A rã ser um animalzinho insignificante, letra B, a rã querer ser do tamanho de um boi, letra C, o animalzinho ser tão forte quanto um ovo, ou letra D, o animalzinho querer ser do tamanho de sua irmã. Pessoal, a palavra origem quer dizer começo. O que deu começo para a história? Tá? Foi o fato da rã querer ser do tamanho de um boi. Aqui no começo ela fala, ó, uma rã viu um boi que lhe parecia ter um bom tamanho. Então, ela quis se igualar ao animal em tamanho, tá? Foi isso que deu origem à história. Então, a resposta certa é letra B, a rã querer ser do tamanho de um boi. Questão 2. A rã estourou porque, letra A, era um animalzinho, letra B, era insignificante, letra C, encontrou um boi, ou letra D, inflou-se muito. Então, pessoal, a gente viu no textinho que ela se inflou tanto para chegar no tamanho do boi que acabou estourando. Então, a resposta certa é letra D, inflou-se muito. Questão 3. O texto acima trata-se de A. Poema, B. Fábula, C. Conto de mistério ou letra D. Carta. É importante a gente saber reconhecer os gêneros textuais pelas suas características, tá? Vocês já aprenderam sobre o poema, por exemplo. Quais são as características de um poema? Geralmente ele possui um ritmo, ele possui rimas, às vezes ele fala de sentimentos, ou ele fala sobre coisas, tá? O conto de mistério, ele traz uma história que geralmente tem um mistério ali, pode ser até um conto de terror, tá? A carta é um instrumento usado para comunicação, tem uma linguagem, pode ser formal ou informal, dependendo para quem você está mandando. Geralmente tem um destinatário, um remetente. Ela começa informando o local e a data em que foi escrita, tá? E a fábula, que né, no caso é essa história que a gente leu. Quais são as características de fábula? Geralmente ela é uma história curta, tá? Ela traz uma moral, um ensinamento. E geralmente os personagens da fábula são animaizinhos que falam, eles têm características humanas, tá? Então, esse textinho que a gente leu, ele se encaixa no gênero textual fábula. A palavra gênero textual quer dizer tipo de texto, tá bom? É uma fábula. Resposta certa da questão 3, letra B. Questão 4. A questão 4 era uma pergunta de gramática, tá? Dentre as palavras a seguir, qual é o grupo de adjetivos? Em primeiro lugar, é importante a gente saber o que são adjetivos, tá? Os adjetivos são palavras que indicam características. As características podem ser qualidades, defeitos, tamanho, cor, tá? Então, todas as palavras que indicam isso, que indicam características, são definidas como adjetivos, tá? Por exemplo, bonito, feio, grande, pequeno. O cabelo é castanho, castanho seria um adjetivo de cabelo, tá? Então, são características. Aqui na letra B, na letra C e na letra D, a gente tem outras categorias de palavras. Por exemplo, a letra B
Trazia as palavras animal, rã, boi e irmã. Essas palavras, elas indicam nomes de seres, tá? Então, tudo que indica nome são substantivos. No caso aqui na letra B, nós temos substantivos comuns, tá? Então, não são características, não são adjetivos. Na letra C, nós temos a palavra viu, ter, era e estourou. Essas palavras indicam ações, tá? Palavras que indicam ações são definidas como verbos. Na letra D, nós temos as palavras e, os e o, tá? As palavras os e o são artigos. O que são artigos? São palavras que acompanham o substantivo. Um boi, uma rã, o boi, o animal, tá? Os animais. Então, os artigos, eles podem ser definidos ou indefinidos. Quais são os artigos que eu tenho? O, a, os, as, uma, uns, umas, tá? São só esses os artigos e são palavras que acompanham e podem definir o substantivo. O ezinho que tem aqui, ó, o e, é uma palavra de ligação que a gente chama de conjunção aditiva. Ela liga duas frases. E aconteceu isso, tá? Adiciona um acontecimento a uma frase, acaba ligando duas frases, tá? Então, nem a letra B, nem a letra C, nem a letra D eram adjetivos. Na letra B eu tenho substantivos, na letra C eu tenho verbos, na letra D eu tenho artigos e uma conjunção aditiva. Então, a resposta certa era a letra A. Forte, invejosa, bom, fortes, tá? São características, são adjetivos. Resposta certa, letra A. Depois disso, eu vou ter dois textos que falam sobre as bonecas, tá? Vocês tinham que comparar esses dois textos para estar respondendo as questões 5, 6, 7 e 8. Então, eu vou ler o texto para vocês. Texto 1. Quando surgiu a primeira boneca, como ela era? Ela veio muito antes da Barbie. Conheça a história do brinquedo. A primeira boneca de que se tem notícia surgiu no Egito há cerca de 4.000 anos. Feita de madeira ou barro, media de 10 a 23 centímetros e algumas tinham cabelos longos, mas não serviam para brincar. Eram colocadas nos túmulos junto com os faraós. As bonecas só começaram a ser usadas para brincar a partir do século III, na Grécia e em Roma, e eram feitas de pano ou de madeira. E foi em 1413, na Alemanha, que surgiu a primeira fábrica do brinquedo. Já a famosa Barbie foi criada em 1959, nos Estados Unidos. Aqui embaixo, então, tem a fonte do texto, tá? E agora eu vou ler para vocês o texto 2. A história real das bonecas. Você sabia que elas nem sempre foram brinquedos? As TVs e revistas estão cheias de anúncios de novas bonecas, enchendo de brilho os olhos de muitas meninas. Isso é fácil saber. Agora, o que pouca gente sabe é que as bonecas nem sempre foram brinquedos. As bonecas existem há milhares de anos, desde os tempos das cavernas. E no começo de sua história, elas não serviam para brincar. Tinham quase sempre uma função religiosa, só podendo ser manuseadas por sacerdotes e curandeiros. Entre os romanos, era tradição celebrar junto com as homenagens ao deus Saturno, símbolo do tempo, em dezembro, festas particulares em que bonecas eram dadas de presente. Em maio, quando o deus Lares, que protegia as casas, era festejado, erguiam-se altares com essas imagens. Bom, se as civilizações antigas usavam as bonecas para fins religiosos, quando será que elas começaram a servir para brincar? Há um mistério nessa história. No sarcófago da Imperatriz Maria, esposa do imperador romano Honórios, morta no século III de nossa era, cientistas encontraram uma boneca do tamanho de uma Barbie, toda articulada. Ela tinha um enxoval e joias feitas sobre medida, do mesmo jeito que a boneca moderna. Seria um brinquedo ou mais um objeto religioso? A dúvida persiste, mas sabemos que, no século XVIII, as indústrias começaram a se multiplicar pela Europa. As bonecas se popularizaram como brinquedos infantis. Desde então,
Vários materiais foram usados para fabricá-las, como madeira, louça, biscuit, plástico, borracha. De qualquer forma, uma coisa é certa: as bonecas já garantiram e vão garantir muitas tardes de brincadeiras entre as crianças de todo o mundo. Aqui embaixo, então, a gente tem o endereço aqui desse texto também na internet, tá? Então, vamos para as questões. Questão 5. Os dois textos falam sobre letra A indústria das bonecas, letra B, os penteados das bonecas, letra C, o surgimento das bonecas ou letra D, os anúncios de novas bonecas. Pessoal, os dois textos eles trouxeram para a gente o fato de que as bonecas, na sua origem, no seu surgimento, elas não eram usadas para brincar, tá? Elas tinham outras funções, como, por exemplo, função religiosa. Então, a resposta certa da questão 5 fala que os dois textos, eles estão falando sobre o quê? O surgimento das bonecas, tá? Letra C, resposta certa. Questão 6. No trecho, ela tinha um enxoval de joias feitas sob medida do mesmo jeito que a boneca moderna, a palavra destacada refere-se a letra A, imperatriz, B, Barbie, C, boneca, D, Maria. Pessoal, a palavra que era para estar destacada aqui na 6 era a palavra ela, tá? Era referente a essa palavra que eu tinha que achar a resposta certa. Se a gente voltar aqui no texto, essa frase da questão tá aqui, ó, nesse parágrafo. Ela tinha um enxoval de joias feitas sob medida. Ela quem tinha esse enxoval? Se a gente voltar no parágrafo anterior, fala que foi encontrado no sarcófago da Imperatriz Maria uma boneca do tamanho de uma Barbie, tá? Então, quem tinha esse enxoval e joias feitas sob medida era essa boneca que foi encontrada no sarcófago da Imperatriz. Então, a resposta certa da questão 6 é a letra C, boneca, tá? Essa boneca que foi encontrada ali no sarcófago da Imperatriz Maria, ok? Questão 7. No trecho A dúvida persiste, o termo persiste significa A, termina, B, começa, C, continua, D, completa. Pessoal, a palavra persiste do verbo persistir significa continuar, tá? Então, a resposta certa da questão 7 é C, continua. Questão 8. No trecho, no sarcófago da Imperatriz Maria, a palavra sarcófago significa A, quintal, B, túmulo ou tumba, C, jardim ou D, quarto. Pessoal, a palavra sarcófago, tá? Ela significa túmulo ou tumba. Então, a resposta certa é letra B, da questão 8. Essas foram as atividades de português. Corrija as atividades, tá? Para fazer, é só fazer no caderno. Vocês podem colocar a data de hoje, o número da questão e as respostas corretas. Não deixem de corrigir as atividades. Até mais, pessoal!